Vamos fazer uma oração nessa hora, falarmos com Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé, com bondade. Vamos falar com Deus, agradecer por estarmos aqui e desde já vamos apresentar aqueles que justificaram, que não vão poder estar aqui. Vamos pedir a Deus nessa hora, como o caso do pastor Laerte, assim também como a missionária Júlia, que está em recuperação, mas graças a Deus está bem, é uma pessoa assídua da nossa igreja, e nós vamos estar orando para que o Senhor continue abençoando ela também nessa hora. Vamos pedir a Deus pela missionária Ana, que justificou também, a irmã Vera. Vamos apresentar a Deus cada um dos irmãos nessa hora, em nome de Jesus, aqueles que estão em viagem, que o Senhor dê vitória nessa hora. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade, meu Pai, em que o Senhor tem nos dado saúde e condições para chegarmos até aqui, Senhor. Estamos aqui para te agradecer, Senhor, para te bendizer, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E tudo quanto o Senhor ainda vai fazer, meu Pai, nós já queremos ser gratos a Ti, meu Deus. Senhor, venho também te pedir nesta hora, Senhor, pelos Teus filhos aqui apresentados, ó Pai. Estão em dificuldades, estão em recuperação na sua saúde, meu Pai. E eu venho te pedir nesta hora, Senhor, seja o remédio para eles, ó Deus. Seja a solução, meu Pai. Seja a saúde que eles precisam, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso e não existe nada impossível a Ti, meu Pai. Por isso nós cremos na vitória da Tua filha, do Teu filho, nós cremos na vitória da Tua igreja, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande poder, pela Tua grande misericórdia para conosco. Pai Santo, te pedimos por aqueles que estão em viagem, ó Pai. O Senhor venha proteger, o Senhor venha guardar, Senhor, os Teus filhos pela essa estrada. Assim também, Senhor, aqueles que estão, Senhor, em outros estados, estão ali, Senhor, cuidando, tratando, resolvendo situações. E eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, meu Pai. Ministra sobre a vida deles também, Senhor, nesta hora a vitória. Esteja com eles, dando força, meu Pai. Seja, meu Pai, a restauração, seja a saúde para os Teus filhos onde quer que estejam. Ó Deus, nos abençoe nesta noite, meu Pai, nesta hora nós te pedimos. Receba este culto, este momento que vamos passar aqui, Senhor. E este culto, Senhor, que é individual, mas este culto que nós estamos aqui também reunidos a prestar a Ti nesta hora, unidos, ó Pai, com o mesmo propósito. Receba nesta noite, nos abençoe. Nossa gratidão por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assentos. Nós vamos louvar ao Senhor. 231. Primeiro louvor. Não foi com ouro. Nós os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre com seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do batismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer,
sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre com seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas o seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino ainda 94. Na Jerusalém de Deus. 94. Vamos adorar o Senhor. Desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino no trono está, na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sinto que brevemente está, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino no trono está, na Jerusalém de Deus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a colocar de pé, nós unidades, com toda a direção.
Amém, irmãos. Hoje nós vamos estar lendo o Salmo de número 121, uma leitura oficial desse culto. Salmo 121. Vou ler o primeiro versículo, os irmãos prosseguem como nós temos costume. Não é porque ter um número menor que vamos mudar, não é? Salmo 121 diz assim, o primeiro versículo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Este não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te amolecerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Todos juntos, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Quando os irmãos querem essa bênção de Deus, então juntos nós vamos nesse instante falar com o Senhor nosso Deus. Pai Celestial, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por ter chegado na Tua casa nesta noite, para este culto de adoração ao Teu nome, Senhor. Queira abençoar, Senhor, o momento que aqui vamos passar, o louvor que ainda vai ser entoado, os testemunhos, Senhor, a mensagem da Tua palavra. Queira continuar nos abençoando, falando conosco, meu Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? José. Unimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. De mim mesmo se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus. De mim mesmo se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus. De mim mesmo se esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos ouvir os irmãos, a missionária Cleide, deixando uma palavra para nós, agora já de início. Isso é difícil dar oportunidade à minha irmã, mas hoje ela vai ser a primeira já a falar alguma coisa aqui para nós, né? Porque sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor tem nos abençoado e não há outra razão a não ser agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Amém? Logo após, nós vamos ouvir também o presbítero Eliel. Salve a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos alegres, irmãos, com Jesus,
porque sabemos que Jesus é a nossa alegria. Mesmo na hora dos problemas, das lutas, nós lembramos que o Senhor Jesus é aquele que nos alegra, né? Muitas das vezes estamos tristes, preocupados, às vezes demais, mas só o Senhor é aquele que nos tranquiliza e nos dá fé, né? Para que nós possamos vencer. Sabemos que os dias são maus, né? Olhamos para um lado, para o outro, luta, problema, ficamos livres de um, vem outro pior ainda, e vamos levando a nossa cruz, né? Pois sabemos que muito breve o Senhor Jesus vai descer aqui no céu para buscar um povo escolhido, e nós cremos que somos um povo escolhido do Senhor, e é por isso que estamos aqui. Eu não sei agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele é aquele que está sempre conosco e não nos deixa só. Quando pensamos que Ele está só, mas não, né? O Senhor está com seus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando muitas das vezes dos problemas, às vezes pior, né, que passamos, mas o Senhor nos sustenta. Eu estou alegre porque o Senhor Jesus tem me salvo. Desde a minha mocidade, né, com 19 anos eu já estava servindo o Senhor. E foi uma maneira muito maravilhosa que o Senhor Jesus me salvou, porque os meus pais me criaram, né, até 13 anos num caminho estranho, né, que é do centro espírita. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos separa, né, irmão? Que nos prepara, pois eu perdi meu pai quando eu tinha ainda 13 anos, mas o Senhor Jesus me guardou, que com 17 anos eu pude aceitar Jesus como meu Salvador, e até que o Senhor tem me sustentado. Ainda passamos problemas, mas o Senhor tem me sustentado na sua presença. É que em Apocalipse capítulo 3, verso 11 em diante diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de meu Deus, e também o novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos confiados, né, irmãos, que o nosso nome está escrito. Então vamos cada dia levar a nossa cruz, caminhar na presença do Senhor, e Ele vai nos dar força, que nós vamos vencendo tudo. Quando o Senhor Jesus nos chamar dessa vida para outra, que possamos estar preparados para este momento. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Presbítero Eliel, tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos dando livramentos, né? Porque esse é o Deus poderoso que servimos. Logo após, missionária Angélica também deixa a participação nessa noite, em nome de Jesus. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vamos então cantar o hino Seguro Estou nos Braços do Nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Sua
firmado estou no meu bendito Redentor. Amém. Rocha inabalável. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Não sei se Juliana tem um louvor, tem também. Então, logo após, vamos ouvir com a Juliana também. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. É muito maravilhoso a gente servir esse Deus, né? A irmã Cleide teve o privilégio com 17 anos e o Senhor me dava em sonhos toda noite desde pequena, mas eu não entendia. Meus pais, a minha família era tudo católica, e quando eu casei, com 25 anos parece que eu tive um sonho. Deus me deu um sonho, já que eu não entendia pelo outro sonho que Ele me dava. Todas as noites eu sonhava com o céu coberto de anjos, mas eu não entendia. Aí o Senhor me deu um outro sonho, que Ele veio buscar a igreja, o povo escolhido. E daí eu fiquei muito desesperada. Eu vi a minha sogra subir e outros irmãos subiram, muitos irmãos, não foram poucos. E eu gritei, ela já estava lá nas alturas, e eu disse: a minha sogra me leva. Ela disse: não, minha filha, eu agora não posso te levar, porque quando eu falava de Jesus para ti, tu não querias aceitar, e agora é tarde. Pensa no desespero, pensa no desespero. Aí um mês depois eu fui lá na igreja sede, que não tinha assim tanta congregação assim como tem hoje. Aí lá o Senhor me aceitou. Que dia maravilhoso, muito maravilhoso, foi uma bênção. E até hoje eu estou nos caminhos do Senhor. Eu tive 2 anos meio afastada, mas voltei novamente e estou até hoje nos caminhos do Senhor. As lutas vêm, mas elas passam, vêm outras maiores, mas passam. E a gente estou aqui firme na rocha que é Jesus. E espero que fique firme até o fim da minha vida, que Ele venha me buscar, que eu possa herdar o céu. Estou confiante no meu Deus. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Eu quero ler em Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que maravilha, né? Não se abala, permanece para sempre, é uma bênção. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los o Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. É muito bonito, né, essa passagem aqui, né, esse Salmo 125. E assim eu entrego essa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Amém? Vale a pena, meus amados, porque em breve nós vamos embora para Sião, né? Em nome de Jesus. Vamos ouvir a irmã Juliana. Enquanto a irmã Juliana vai adorar o Senhor, nós vamos também adorar o Senhor com as nossas ofertas. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
beijando sua túnica, vai com Deus no coração. O Egito te espera, você precisa estar lá. Comece a dar testemunho na casa de Potifar. Parece estar tudo bem na casa de Potifar, mas o Espírito me diz que é preciso vigiar. A serpente está por perto, querendo morrer José, mas Deus está contemplando seu temor e sua fé. Como um servo traidor é lançado na prisão, deixe as suas vestes, vai com Deus no coração. Os presos também te esperam, você precisa estar lá. Comece a dar testemunho do teu querido Jeová. Sonhar os sonhos de Deus, porque eles se realizam, amém? Vou voltar então a palavra para Pastor Jarbas, nesse momento, toda a liberdade. Meus irmãos, nós vamos aqui fazer uma breve meditação, depois do pastor presbítero, né? Amado vai estar trazendo para nós a palavra final. Conforme os irmãos sabem, nós estamos com a ausência de muitos irmãos aqui hoje. Que estão viajando, né? Então nós vamos estar certo de que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, e o Senhor está. Então nós estamos aqui com certeza de que o Senhor se faz presente na pessoa do Espírito Santo para nos alegrar, para nos ajudar. Depois de um dia que passamos, também guardado por Deus, alimentado pelo Senhor Deus, estamos aqui na casa do Senhor. Eu estava olhando aqui, nós temos 7 cartas escritas às igrejas, e essas 7 cartas elas começam de uma forma animadora, e quando chega para o final, a 7ª carta foi exortada, né? Exortada. Mas na 6ª carta aqui, nós vemos aqui o comentário ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Escreve isso, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o poderoso, né? Entendeu? Eu já trabalhei numa empresa e no setor em que eu trabalhava tinha chave
E eu chegava, abria, né? Abria para que pudesse as pessoas trabalharem, pegar as suas ferramentas e assim por diante. Então, o poder da chave é uma coisa muito importante, né? Lá o carcereiro tem a chave da prisão a liberar ou não liberar. É assim? Então nós vemos aqui, viu, que pode fechar, né, para porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Agora o versículo 10, irmãos, é um versículo muito importante. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todo mundo tem ouvido, né? Para ouvir tantas coisas, mas nem todos têm ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? Então, essa afirmativa aqui, essa carta aqui é a penúltima carta, sexta carta. Agora, a sétima carta, irmãos, ela foi bem pesada. Bem pesada. Olha só o que diz aqui, o anjo, a sétima carta, o anjo da igreja de Laodiceia. O anjo quer dizer, é o pastor, a quem estava de frente, conduzindo a obra do Senhor. Aqui nessa igreja eu estou como o anjo da igreja aqui, conduzindo a obra do Senhor, né? Até que o Senhor venha para buscar a sua igreja, até que Ele me chame para estar com Ele lá na eternidade, e outra pessoa vai me substituir. Mas aqui nós vemos o anjo da igreja que está em Laodiceia, a sétima carta. Escreve, isto diz, amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ver os últimos versículos aqui, que foram bem cobrados mesmo, viu? A responsabilidade de um pastor à frente da igreja, como anjo da igreja, é bem forte. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido,
e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, está aqui na palavra do Senhor, viu? E miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei, que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas duas cartas, irmãos, meditando bem nessas duas cartas, ainda vemos que foi oferecido a misericórdia, mesmo com a qualidade desta última carta. Foi oferecido a misericórdia para que pudesse alcançar, os bens do Senhor e assentar com Ele no seu trono. Então o Senhor Deus continua com a mesma forma, falando aos nossos dias. Quem tem ouvido, ouça. Todo mundo tem ouvido para ouvir, mas ouvir, a palavra do Senhor são bem poucos que têm ouvido para ouvir. Quantos passam por aí afora, vê aqui a congregação, ouve aqui as palavras, palavra transmitida através da rádio, das igrejas aqui, dos Gedeões e outras, está sendo pregado, está sendo anunciado. Então, naquele dia não haverá de forma nenhuma desculpa. Eu nunca ouvi o Evangelho, nunca ninguém falou de Jesus para mim. Pode ter até alguns países aí fora que ainda precisa de ouvir. Mas o Brasil, sem dúvida, o Brasil está muito bem evangelizado. Não só o Brasil, mas em muitos lugares que nós conhecemos, sabemos, está sendo bem evangelizado. Como mesmo lá na América do Norte, o Evangelho foi bem anunciado, bem pregado lá, e eu tive há poucos dias a informação de muitas igrejas evangélicas fechadas lá. Transformou em galpão de guardar mercadoria. Por quê? Estamos chegando nos últimos minutos da vida aqui na terra. A igreja do Senhor a qualquer instante será arrebatada. Por isso que o inimigo está lutando de várias formas para ver se tira a paz, para ver se consegue levar um número ainda maior com ele. E muitas pessoas estão dando crédito à força maligna. Mas nós estamos aqui felizes nesta noite, que estamos aqui convictos da nossa salvação e sabendo que um dia o Senhor vai arrebatar a igreja e nós queremos estar junto lá na mansão celestial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando força, nos dando graça,
para nós continuarmos vencendo e não perdermos a nossa salvação. Amém. Glória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Amém? Glória a Deus. Neste momento, então, vamos ouvir a palavra do Senhor para nós, pelo presbítero Camargo. Em nome de Jesus, tenha liberdade nessa hora. Igreja, vamos fazer uma oração. Se coloca de pé. Falamos com Deus, pode se aproximar, meu querido. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, neste momento te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, eu sei que o Senhor vai continuar conosco, nos ajudando. Agora teu filho vai trazer uma palavra para nós, ó Pai, que o Senhor venha usá-lo. Em nome do Senhor Jesus, como teu filho, como teu servo, Senhor, que é teu vaso que está nas tuas mãos. Usa-o para a glória do teu santo nome, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Aleluia, quero saudar o irmão com a paz do Senhor. Eu confesso que vim só para escutar, aprender, mas a palavra do Senhor fala que nós, na casa do Pai, nós temos que ser que nem soldado e garçom. Soldado tem que estar pronto, não tem hora, quando o capitão chama, ele tem que estar presente. Garçom, eu nunca vi cliente servir garçom, né? Tá pronto para servir, né? E nós também. Nós, na caminhada com Cristo, a gente tem que estar pronto. Eu não vim, confesso que eu gosto de vir aqui porque gosto de ouvir a palavra, né? Mas nós temos que estar prontos, né? Quero dizer para os irmãos que gosto muito de vir aqui. Quero dizer para os irmãos que eu tenho casa de oração ali há 10 anos. Se um dia os irmãos sentirem de chegar lá numa terça-feira, só tenho na terça também, né? O resto do nosso, eu começo na terça e paro no domingo. A caminhada, mas estamos firmes, né? Se um dia a irmã se sentir de louvar uns hinos para nós na terça-feira lá, tá feito o convite. Pertinho aqui, travessa 33. Se os irmãos quiserem chegar lá também na terça-feira, tá feito o convite. Irmãos, quero que os irmãos abram a vossa Bíblia. Eu quero começar aqui. Eu gosto de falar muito do Novo Testamento, mas hoje Deus me toca para mim falar no Velho Testamento. As histórias que aconteceu no passado dos homens que sofreram muito pela salvação. Quero estar lendo com os irmãos aqui dois versículos do livro de Gênesis 15. E daí vamos passar para 18 e 23. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que diz assim, ó. Aqui Deus promete um filho para Abraão. Para o nosso irmão Abraão, né? Mas ele ainda prometeu mais, fora do filho. Ele prometeu um galardão. É esse que nós temos que ter. Na nossa vida, não interessa. Aqui só interessa nós levar a palavra de Deus avante, né? E vamos estar lendo então, irmãos? Que diz assim, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Aqui Abraão já
pediu, né? Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasco. O mordomo da minha casa é Damasco. E Eliezer, né? Até aqui, irmãos. Aleluia. Agora vamos para 18 e 23. Vamos ver o que Abrão fez. 18 e 23, vamos estar lendo daqui para frente. Que diz assim, ó. Abrão intercede por Sodoma. E aproximando-se Abrão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não porás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faças tal coisas, que neste justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça, juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo quanto por amor deles. Respondeu Abrão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos falta 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. Vamos para frente. Agora aqui já os irmãos sabem essa palavra aí. E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar Abrão, e ele voltou ao seu lugar. Amém, irmãos? Pode tomar assento. O que é o nosso patriarca Abrão? Eu procurei na palavra de Deus se eu achava alguma obra que Abrão fez, mas não achei. Eu achei somente nesse homem obediência, fé, que hoje está pouco. Hoje os homens muitas vezes têm obediência e falta fé. Às vezes tem um pouquinho de fé e falta obediência. Em toda parte. Hoje o homem não está obedecendo mais o patrão. Hoje muitos homens não estão mais obedecendo o anjo da igreja, que nem o pastor Jaco estava falando. Está uma angústia. Esse homem aí, ele se encorajou, até que ele sabia que lá na cidade de Sodoma e Gomorra ia ter lá 4 pessoas. Ele conseguiu salvar 3. Por quê? Desobediência. Essa mulher, pelo coração de Abrão, ele queria salvar 4, mas ele conseguiu salvar somente Ló e as 2 filhas, por desobediência. Mas Abrão, ele sabendo a promessa de Cristo, obrigado, irmã, que ele ia ter ainda, além de bênção, ele tinha um galardão garantido. E é isso que nós temos que saber, que nós temos um galardão. Se nós andarmos nos estatutos do Senhor,
nós temos um galardão garantido. Nós temos um herdeiro de um grande galardão. Mas também, se nós não obedecer, nós seremos herdeiro da perdição. Né, pastor Jair? Nós só temos duas escolhas. Que hoje o homem não quer mais dar obediência para a palavra. Às vezes a palavra de Deus fala que era bom que até que o homem não conhecesse a palavra de Deus. Agora, se ele conhecer e não obedecer, é melhor que ele pendure uma pedra de moinho ao pescoço e vá ao fundo do mar. Por que ele fala isso? Ele fala para nós cuidar. Para nós cuidar nossa caminhada sem vacilar. Porque nós sabemos que nós só temos duas estradas na nossa vida. Ou a estrada larga, ou a estrada estreita. A estrada estreita, nós temos que pelear por ela. Não é de graça que nós vamos caminhar por essa estrada. Mas Abraão ele teve fé. Tanto é que ele teve fé, imagina a idade que ele teve, o seu filho, da promessa Isaac. A idade que Saraí teve o seu filho. E a fé que ele teve de ir lá fazer até o mal para o seu filho, porque Deus pediu. Isso é fé de homem. Isso é fé que nós temos que ter. Nós às vezes podemos estar aí numa angústia. Eu desde 2008 eu passo uma angústia com a minha esposa. A minha esposa desde 2008 está sendo operada cada 60, cada 90, cada 6 meses. Mas a fé que eu tenho nesse Deus de Abraão, eu não troco. Não troco por nada, não troco por ouro, não troco por prata, não troco por palavras, não troco por... A palavra do Senhor fala que nós não podemos temer o homem, nós temos que temer a Deus, aquele Deus que proveu o cordeiro na hora que Abraão ia fazer o mal para o seu filho, mas em obediência. Esse é a obediência de um homem com Cristo. Muitos dizem, eu tenho obediência, mas não tem fé. Qualquer coisinha que se atravessa na família, alguma coisinha que perca de algum troquinho, a fé se foi a obediência. E nós não podemos trocar por nada. Esse homem, ele era herdeiro da bênção, mas a fé dele não se abalava por nada. E nós também. Nós como cristãos, às vezes a gente fica triste. Até na realidade, a gente até nas igrejas hoje a gente fica triste. Mas tem um detalhe, nós estamos aí na caminhada por causa de Cristo. Por causa daquele Deus que prometeu o galardão para Abraão. E aquele galardão que ele prometeu para Abraão, ele prometeu para o irmão Camargo, prometeu para o pastor Jago, prometeu para os filhos dele, para a esposa, para a irmã. Esse que nós temos que cuidar. Esse é o galardão, esse é o ouro. Eu sempre estou falando, o bem mais precioso que eu encontrei em Camboriú foi a palavra de Deus. 2008, conheci a palavra de Deus, aceitei a palavra pelo pastor Jarbas, E com a graça de Deus, desde 2008, eu continuo naquela fé, naquela união aonde eu passo. Não tem placa de igreja que eu tenho inimigo, só tenho amigo. Porque 2008 eu recebi esse Deus de Abraão.
né? E nós também temos que ser um Abraão na terra, né? Nós temos que ter obediência e fé, que nem Abraão teve, né? Abraão teve obediência, teve fé, teve paciência, né? E nós também temos que ser assim. Nós temos que ter fé, paciência, calma, porque nós já não somos mais do mundo, nós somos nova criatura, né? E é o que Deus quer, que nós sejamos transformados. Se nós não se transformar, por que hoje muitos homens estão até deixando da palavra de Deus? Foi aquela palavra que aquele homem rico foi ter com Jesus às 4 horas da manhã, quando ele estava todo, ele conhecia, mas quando Jesus falou o que ele tinha que fazer, o que a palavra de Deus fala, ele saiu triste. Saiu triste, muito triste, porque bateu naquela parte que hoje está batendo na maioria até dos cristãos. Não é só o homem do mundo que está doente pelos bens material. Tem muitos cristãos, ele abandona a igreja, ele abandona o irmão, ele abandona o pastor, ele abandona os dias de culto para correr atrás de bem material. E esse bem material nós necessitamos, mas nós viemos sem nada e voltamos sem nada. Nós só voltamos com aquilo que Abraão teve, fé e obediência. E essa obediência nós temos que ter. A palavra de Deus fala que nós temos que obedecer às vossas autoridades da terra com amor e com tremor. É coisa que hoje também não está acontecendo mais. As pessoas acham que nós, depois que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser humilde em toda parte que nós passar. Em toda parte que nós passar, nós temos que ser humilde, nova criatura. Temos que ter coisas boas, bons frutos. Eu sempre estou falando, Deus deu dom, Deus deu talento, mas também uma coisa que Deus vai cobrar do cristão é a semente dos bons frutos. O que é os bons frutos? Nós, na nossa caminhada com Cristo, Ele deu uma semente. E essa semente nós temos que só falar da árvore boas, frutífera, que é bom. Mas hoje tem pessoas dentro das igrejas, nas famílias, que estão falando só, pregando só frutos maus, frutos amargos, frutos que não está dentro da palavra. E nós, com obediência, com a fé que o nosso irmão Abraão teve, nós vamos chegar ao trono celestial. Mas se nós não cuidar desses bons frutos, Jesus já pediu conta daqueles talentos, aqueles frutos que ele deu para aqueles camaradas, né? Para um deu 4, para um deu 2 e para um deu 1, né? Aqueles que plantaram e deu fruto, ele se agradou. Mas aquele que enterrou aquela única sementinha, o que ele chamou? O que ele chamou, pastor? Então nós temos que dar bons frutos. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é falar, é pregar a palavra para as pessoas, é visitar os enfermos. Eu às vezes saio para lugares aí que eu nunca fui. Por quê? Porque eu tenho que levar a boa semente, eu tenho que levar a boa palavra, eu tenho que levar o bom amor, a boa paz, né?
E hoje está difícil também. Nós estamos numa situação que nem essas coisas não acontecem mais. As pessoas não tiram tempo para visitar um enfermo, as pessoas não tiram tempo para visitar um hospital, as pessoas não tiram tempo para um dia ir para a rua, levar o evangelho, né? Abraão não fez essas coisas, mas Abraão, ele depositou totalmente a fé e a obediência na palavra. Não tinha onde Abraão ir que Deus não dava bênção para Abraão. E ainda Abraão foi teimoso. Quando Deus falou para Abraão, saia do meio da tua parentela, quem que Abraão levou? Sobrinho. Uma certa altura da estrada, criou problema. Pois criou problema de novo naquela cidade. Mas com tudo isso, ainda Deus teve piedade de Abraão. Por causa de Abraão, ainda salvou aquelas 3 pessoas. Pedido de Abraão, né? Abraão foi usado, Abraão foi com fé, Abraão foi com aquela certeza que o galardão dele, Deus tinha garantido. E nessa noite, eu quero dizer para os irmãos, cada um que está aqui escutando essa palavra, garante seu galardão. Não troque por nada. Não troque por ouro, não troque por prata, não troque por um prato de ervilha. Não troque por nada. Não troque, olha, esse galardão que nós temos, essa promessa de Deus com nós, não tem coisa que vala igual. Mas nós temos que aguardar até nos últimos minutos da nossa vida, ter fé, ter confiança nesse galardão que Deus prometeu para Abraão. Imagina o que esse homem herdou com 100 anos, sua esposa com 90, teu filho da promessa de uma grande nação. Isso é fé. Tanto é que a palavra do Senhor fala que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós dizer para um morro sair da nossa frente, com fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele morro sai. Mas não é morro que está na nossa frente. Isso nós comparamos na palavra de Deus e as pedras que se atravessam no nosso caminho, dia a dia. Enfermidade, problema, Isso, se nós tiver fé, sai do nosso caminho. Não é o morro de pedra, é as pedras que se atravessam no nosso caminho. As pedras que é lançado também na nossa vida. Então, nessa noite, irmãos, eu já quero estar agradecendo aí essa oportunidade que me deram aqui. Eu quero agradecer pela vida dos irmãos. Eu quero agradecer pela minha vida, que Deus tem me cuidado onde eu vou. Eu hoje era para estar lá em Itapema. Pastor Eduardo, conhece de Santa Regina, pastor Jardim? É um advogado. Me ligou meio-dia. Irmão Camargo, vai comigo em Itapema. Eu vou levar uma palavra e eu quero que vá junto. Negativo, eu já hoje tenho um lugar para ir. Eu podia estar em Itapema. Mas quando eu falei para minha esposa, falei para uns irmãos meus, até queria trazer mais gente, mas ficou doente a esposa do irmão. Aí eu disse, fica em casa cuidando, o irmão Camargo vai. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Posso orar, irmãos? Vamos orar pelos enfermos. Tem essa irmã Rosária. Já quero agradecer pela oportunidade, mas vamos estar orando. Vamos estar orando por essa. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai,
Tu és grandioso, Pai. Pai, o Deus de Abraão, Pai. Aquele Deus, Pai, que deu o galardão para Abraão, deu para mim, deu para os irmãos. Pai, nessa noite, Pai, Tu também é o médico dos médicos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu chega primeiro, Pai. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir para aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, pela vida daquela mulher que pediu oração, Pai. É muitos pedidos de oração por enfermidade, Pai. É muitos pedidos de oração por famílias, Pai, que está em desavença, Pai. Mas, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que Tu é o nosso advogado, Pai. Tu está lutando pelas nossas causas, Pai, lá de cima, Pai. Mas também nós temos que saber, Pai, que um dia Tu vai ser nosso juiz. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós só podemos te agradecer, Pai. Nessa noite, Pai, visita cada lar, visita cada família, Pai. Visita minha família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, o Teu servo, visita a Tua serva, Pai. Pai, nessa noite, Pai, aquelas pessoas que pedem oração por enfermidade, Pai. Pai, eu quero te pedir que Tu já está lá, Pai. Tu já está curando, Tu já está libertando, Pai. Tu está, Pai, nos lar, Pai, Tu está fazendo a diferença, Pai, com aquele pessoal, Pai, que estão sofrendo, Pai. Que estão sendo massacrados pelo inimigo, Pai. Mas nessa noite, Pai, eu quero te pedir pela nossa fé, Pai, pela nossa obediência, Pai. Entre com providência, Pai, na vida de cada pessoa que está enferma, Pai. Que está no leito de enfermidade, que está numa UTI, Pai. Que está numa cadeira de roda, que está, Pai, na sua casa, Pai. Que está no sofá, Pai. Às vezes queria estar na igreja, Pai, mas não pode, Pai. Pai, nessa noite, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, Pai. Nós já podemos te agradecer, Pai, e se alegrar, Pai, na Tua palavra, Pai, que foi trazido hoje, Pai, pelos irmãos, pelas irmãs, Pai. Pai, nessa noite, Pai, muito obrigado, Pai. E eu agradeço para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, né? Palavra abençoada da parte de Deus para nós, aleluia, que sejamos obedientes como moral, né? Glória a Deus, que possamos estar prontos para o Senhor todos os momentos, né? Graças a Deus, nós estamos então, meus amados, chegando já ao meio final nesta noite, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor realizou nesse lugar, né? E lembrando os irmãos, domingo é o trabalho aqui com as irmãs, de oração, e o Senhor com certeza vai estar conosco também, se o irão vier nos buscar, né? Nós vamos estar aqui em nome de Jesus. E já queremos agradecer a presença dos irmãos, Presbítero Camargo, Deus continue abençoando e usando, né, cada vez mais, em nome de Jesus. Né? Vamos aí abrir uma oportunidade aí, o pastor Jado, com certeza. Vamos aí nos programar um dia para estar lá junto com o Senhor. Terça-feira a gente sente um pouquinho de dificuldade por causa do trabalho que temos aqui na terça-feira. Mas estamos orando, o Senhor vai nos dar essas condições, né, de estar lá, alguém ou representando, mas com certeza nos unir, né, numa hora dessa, quem sabe, né, e estar indo lá, dando esse apoio lá também, em nome de Jesus. Vai ficar pastor. Amém? Então que Deus abençoe os amados irmãos, agradecemos a Deus por tudo. Senhor, muito obrigado por tudo nesta noite, pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Agora, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, dai-nos uma noite de descanso, continue abençoando, protegendo, livrando, porque estamos firmados nas Tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, dá, ó Deus, cada vez mais a Tua graça, porque a Tua graça é tudo o que precisamos e a Tua misericórdia que se renova todos os dias. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. Lembrando sempre de orar para os irmãos, né, que estão viajando, né, que estão para o sul do Brasil, outros estão na Bahia e assim por diante. Né? Outros não puderam vir, estão enfermos, né?
para que o Senhor continue abençoando, curando, como a irmã Júlia, a missionária Júlia, que está no hospital, foi submetida a uma cirurgia, mas está passando bem, já tivemos notícia e vamos continuar orando por ela, para que o Senhor possa abençoar. Senhor, mais uma vez pedimos, Senhor, em favor de todos que estão enfermos, aqueles, Senhor, que nos pediram oração, aqueles que não tiveram oportunidade de pedir, mas ao encontro de cada um agora, Senhor, desfaz todo o mal. Aqueles que estão viajando, Jesus, abençoa a sua viagem, a sua volta, e tudo seja abençoado. Tua serva, missionária Júlia, continua fortalecendo ela, ajudando ela, para que em breves dias, Senhor, ela possa estar aqui louvando o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, muito obrigado a todos, muito obrigado, meu querido presbítero, que Deus possa lhe abençoar grandemente.